imposto de renda no Senado, seria 300. O auxílio, de repente, seria 300. Na hora que não aprovaram, nós estamos sem fonte permanente, o programa é transitório, você pode, então, usar recursos da arrecadação e dar um programa um pouco mais fortalecido. Esse foi o pedido do presidente, essa foi a pressão, a ala política estava pedindo muito mais, está pedindo 600, e é natural. Agora, é aquilo, nós temos o compromisso com a responsabilidade fiscal. Então, o primeiro ponto que eu queria esclarecer é esse. O segundo é o seguinte, o Brasil realmente caiu menos, voltou mais rápido, vacinou mais e está crescendo mais do que a América Latina, Europa e a média dos avançados. Essa é a realidade brasileira. Então, vocês têm uma responsabilidade muito grande. Eu acredito na democracia brasileira. Eu acredito que o presidente é um presidente que quer as reformas e que é popular. Eu não acho que o presidente é populista. Se ele fosse populista, ele tinha pedido 600, 700 lá atrás. Ele não pede isso. É o contrário. Tem uma opção de ministro que pede para furar teto, ele vem e fala, PG, como é que fica? Pode ser um pouquinho menos? Como é que dá? Pelo menos para isso, para aquilo. Quer dizer, ele tem esse senso de responsabilidade e ele sempre me apoiou nas horas decisivas. Sempre me apoiou nas horas decisivas. Agora ele pediu o apoio. Agora ele que falou, olha, vem cá, e os mais frágeis? E a nossa equipe trabalhou com ele. O Funchal e o Jefferson trabalharam com a equipe toda, com o relator, trabalharam com as equipes da Câmara, analisaram tudo, e eu soube 24 horas antes só que eles iam pedir para sair. Ou seja, eu sempre disse a eles o seguinte, nós não vamos fazer nada errado, nós vamos fazer tudo transparente. Se tiver que sair de qualquer coisa, tem que ser transparente, tem que ser anunciado. Eu apoio vocês e vocês fazendo tudo certo. Eles negociaram, e aí, de repente, 24 horas antes de mandar o precatório para lá, olha, nós vamos sair. Eu disse, mas por quê? Nós não fizemos tudo certo. Ah, mas estamos furando o teto. Eu falei, olha, nós furamos o teto o ano passado para atender a saúde. Os efeitos econômicos sobre os mais frágeis foram devastadores, todo mundo está dizendo. Os pobres estão sem comida, estão sem gás, estão tendo que cozinhar a lenha. Ora, ninguém quer tirar 10 em fiscal e deixar os brasileiros mais frágeis passarem fome. Então, é absolutamente natural. Eu, como ministro da Economia, eu tenho que lutar pelo teto, sim. Lutei até o final. Defendi os 300, defendi o imposto de renda, defendo as privatizações, defendo a reforma administrativa, defendo a reforma do imposto de renda. Vamos pegar o imposto de renda, vamos pegar de quem não paga, lucro e dividendo, e vamos dar para os mais frágeis. Vamos desinvestir para pagar justamente os efeitos socioeconômicos da pandemia. Em vez de fazer só a distribuição de renda, vamos fazer também de riqueza. Vamos pegar alguns ativos importantes e vamos dar recursos para os mais frágeis. Não tem nada de errado nisso. Agora, dentro de programas com financiamento correto. Dentro das regras do jogo. Se a gente desacelera as reformas, a nossa capacidade de atender o social também é desacelerada. Quanto mais rápido você fizer as reformas, mais você consegue avançar no social também. Não existe essa antítese entre o liberal e o social. Quem inventou a renda mínima foi o Milton Friedman. Quem trouxe para o Brasil foi o Suplicy. Quem apoia a renda básica familiar foi o presidente Bolsonaro, agora que lançou 400 de renda básica familiar. É um protótipo de um programa de renda mínima. Como é que eu posso estar contra um protótipo de programa de renda mínima, de renda básica familiar? Eu não posso ser contra isso. Agora, eu quero o financiamento correto. Eu quero cortar o subsídio, eu quero aumentar as reformas, que foi a lógica que nós usamos ao longo da pandemia. Nós dávamos recursos para os governadores, mas pedimos que não houvesse aumento de salários durante a pandemia. Eu vou chegar lá. No final, eu vou responder algumas perguntas.
Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Então, eu só queria dar alguns recados primeiros, que são: não há conflito entre o liberalismo, ser mais liberal e atender os mais frágeis. Ao contrário, em vez de carregar a estatal aparelhada, que dá prejuízo, que virou ferramenta de aparelhamento político, em vez de fazer isso, vamos dar mais recursos para o social. Vamos transformar o Estado brasileiro. Vamos aprovar as reformas. Então, não há essa antítese, essa ideia, a economia não quer dar dinheiro para o social. Errado. A economia quer acelerar a transformação econômica do Brasil, justamente para o governo se consolidar e focalizar no atendimento dos mais frágeis, em vez de ficar carregando campeã nacional com subsídio, estatal aparelhado e etc. Então, essa é a primeira mensagem. A segunda é o seguinte: nós estamos lá fora e nós estamos fazendo um relançamento da economia brasileira. A mensagem que foi lá é o seguinte: o Brasil vem aí com o Programa de Crescimento Verde. O Brasil é uma potência verde. É a matriz energética mais limpa do mundo. É o país que, se você pegar a poluição mundial hoje, 15% dos Estados Unidos, 15% da Europa, 30% da China. E o Brasil 1,7%. Agora, nós não conseguimos ainda uma linguagem correta, nem conseguimos dominar os focos mais contundentes das críticas que recebemos lá fora. Então, nós estamos levando lá para fora o Programa de Crescimento Verde. Organizamos uma agenda com vários ministérios, claro. A chefia é do Ministério do Meio Ambiente, mas está lá a Economia, está lá a Agricultura, estão os outros ministérios em volta, e nós vamos levar um programa com 2,5 bilhões de dólares de investimentos na economia verde, na infraestrutura sustentável. Nós estamos mobilizando também os bancos internacionais. Ajudamos a colocar um presidente no Banco da América Latina. Tem um Banco da América Latina que agora tem um presidente colombiano que nós apoiamos. Temos um brasileiro na presidência do NDB, que é o Banco dos BRICS. Estamos conversando também com o Banco Mundial. Eu tive uma reunião longa com o presidente do Banco Mundial. E a nossa ideia é o seguinte: temos que construir estruturas transnacionais, infraestrutura sustentável transnacional, com foco também na região amazônica. Nas nossas reuniões lá fora, nós tínhamos tido aqui, um pouco antes de eu ir lá para fora, um acordo histórico que o Brasil e a China, e o Brasil e a Índia foram decisivos. A secretária de Tesouro, Yellen, americana, nos agradeceu muito. Nós ajudamos a fechar um acordo histórico de tributação mínima das grandes empresas multinacionais.
33 bilhões, dizer, ó, nós vamos até aqui. A sugestão que veio foi um pouco maior, mas, em compensação, está tudo embaixo do teto. Porque antes ia ser 32 ou 33, mas tinha um pouquinho de vacina, tinha uma dívida com família monoparental que ficou lá para trás. Agora tem um pouco mais de espaço, mas fica tudo embaixo do teto. Então, nós estamos realmente... Você está muito feliz porque está furando o teto? Não. Eu detesto furar teto. Eu não gosto de furar teto. Tudo isso é verdade. Agora, nós não estamos aí só para tirar 10 no fiscal. Nós somos um governo dos que menos gastaram, dos que mais gastaram, mas dos que menos impactaram a dívida. Então, nós temos que ter esse senso de responsabilidade social também. Nós temos um compromisso com o fiscal e estamos muito longe de ameaçar qualquer sustentabilidade fiscal. Vocês vão ver os números vão revelar. Os números vão mostrar o que está acontecendo com as despesas, com o déficit, com o controle do... Então, eu quero deixar isso muito claro. Se falar assim, não, estão estourando tudo, a ala política venceu, agora começou a gastança. Não é esse o meu acordo com o presidente da República. O meu acordo com o presidente da República é esse duplo compromisso. Nós temos um olhar para a saúde, nós temos um olhar social, mas nós temos um olhar de responsabilidade fiscal. É um compromisso nosso, um com o outro. E eu estou dentro desse compromisso. E eu acredito nele, que ele também está com esse compromisso. Então, eu queria deixar isso claro. Às vezes as pessoas, pô, mas o ministro não está falando, não está falando. Quando eu tentei dar uma explicação, falar assim, olha, o que cabe é 300, se gastou 400, vai ficar fora do teto. Pô, o ministro está dizendo que vai furar o teto, está contra a emenda, quer dizer, é o barulho. O barulho é tão ensurdecedor que às vezes eu tenho que ficar calado, para deixar todo mundo fazer bastante barulho. Acabou o barulho, eu começo a falar. Então, eu estou podendo falar agora, depois da barulheira toda. Perguntas. Uma de cada vez, por favor. Tá. Boa tarde, ministro. Thalita Laurino, do Metrópolis. O senhor admitiu que houve especulação para troca quando citou André Esteves. O senhor pediu demissão em algum momento nessa semana? Eu não pedi demissão. Em nenhum momento eu pedi demissão. Em nenhum momento o presidente insinuou qualquer coisa semelhante. Quando eu me referi ao André Esteves, é porque eu soube que, enquanto eu estava lá fora, teve uma movimentação política aqui. Normalmente, eu não falo que sejam ministros, não. Existe uma legião de fura-tetos. O teto é desconfortável. O teto obriga as pessoas a fazerem escolhas, tudo isso, né? Agora, eu vejo um ex-ministro que levou a inflação para 5.000% falando de responsabilidade fiscal. Eu vejo gente que passou por aqui, deu aumento 3 anos seguidos, já antecipou 3 anos de aumento, ou seja, disparou a despesa, depois botou um teto em cima, saiu correndo, não fez reforma nenhuma, também criticando. Então, tem que ver, né? Críticas construtivas nós estamos abertos. Críticas são narrativas políticas, de gente que passou por aqui e não fez nada. Tem um outro economista também muito famoso, que serviu, ele diz, da ditadura militar, ele serviu a ditadura militar, entrou aqui com inflação de 30, saiu com 200, não fez nada no Banco Central, mas está dizendo que eu estou servindo um presidente democraticamente eleito. Está servindo, virou bolsonarista raiz, está servindo eu estou trabalhando com um presidente democraticamente eleito, bem intencionado, com bons princípios, quer fazer a coisa certa. Todos nós erramos, uma vez ou outra. E aí eu estou sendo condenado porque trabalho com um governo democrático. Eu acredito na democracia brasileira. Eu acredito na imprensa. Tem gente que está militando na imprensa, mas a maioria está buscando notícia. Eu acredito no Congresso. O Congresso é reformista. O Supremo tem nos ajudado. Eu estou errado de acreditar na democracia brasileira? Eu estou errado de não pedir demissão, porque vão gastar R$100 a mais, 30 bilhões. As despesas do governo são 1 trilhão e 500 bilhões. Nós podemos gastar 30 bilhões a mais, eu devo pedir demissão, porque nós estamos gastando 30 bilhões a mais.
Porque nós vamos terminar o governo, em vez de com 17,5 de despesa, nós vamos terminar o governo com 18 ou 18,5. O primeiro governo que entrou com 19,5 vai sair com menos. Eu estou servindo a fins eleitorais, eu estou fazendo o que de errado? Então, eu peço só essa compreensão, entendeu? Boa tarde, ministro. Antônio Timóteo, repórter de O Antagonista. De maneira prática, os investidores estão falando que o Banco Central vai precisar aumentar ainda mais os juros, isso vai deprimir a economia brasileira e o PIB vai diminuir ainda mais. Tranquilo, pessoal. O senhor acredita que a economia ainda vai crescer em 2022? Eu acho que a economia vai crescer em 2022. Eu acho que nós já temos 544 bilhões de investimentos encomendados. Daqui até o fim do ano já vem ainda mais coisas. Nós acabamos de assinar, semana passada, a capitalização da Eletrobras. Acho que vai ser um sucesso, vai acontecer logo no primeiro trimestre do ano que vem. Estamos tentando andar também com Correios, estamos seguindo a nossa agenda. Seguem os leilões. Vem aí os leilões do pré-sal, que ficaram para trás. Vem aí também os leilões de aeroportos, de ferrovias. Nós vamos continuar trabalhando. Nós vamos trabalhar até o final do governo. É um governo que trabalha até o final. Então, eu acho que é possível que no ano que vem nós consigamos mais 200, 300 bilhões de investimento, de compromissos futuros de investimento. Isso está acontecendo diariamente. Você faz, o marco regulatório do... É importante ter isso em mente. Nós aprovamos Banco Central Independente. Você está falando de inflação e de Banco Central. Nós aprovamos o Banco Central Independente. Qual o governo que fez isso antes? Qual o governo que falou o seguinte: eu vou tratar com seriedade a questão inflacionária, independentemente do ciclo eleitoral? Ninguém fez isso antes. Aí você fala assim, bom, mas em vez de crescer 4 ou 4,5, o Brasil pode crescer 2? Sim. Porque o Brasil poderia crescer 4 ano que vem. Se estivéssemos virtuosos, as reformas andando um pouco mais, a mídia um pouco mais compreensiva sobre o que está acontecendo de correto, lá fora também um pouco menos de protecionismo em relação ao nosso sucesso como potência agrícola, e eles justamente forçando um pouco na questão ambiental, que certamente nós podemos melhorar, mas o Brasil não é o vilão da poluição mundial. O Brasil, ao contrário, nós acabamos de lançar nossa cédula verde, onde pela primeira vez nós vamos receber por preservação de serviços ambientais. Está dentro também do nosso programa de crescimento verde, que vai ser anunciado, deve ser anunciado segunda-feira que vem. Então, nós estamos andando em alta velocidade. O Banco Central tem que ficar de olho na inflação, sim. Tem que olhar para a inflação. Quem cuida de inflação é o Banco Central. E não pode ficar atrás da curva, não. Tem que correr. Tem que mostrar serviço. Ele é independente para isso. Se a inflação está subindo, ele tem que correr um pouco mais rápido. Quem cuida de inflação é o Banco Central. Quem tem que dar condições de sustentabilidade para ele poder trabalhar direito é o fiscal do nosso lado. Então, a minha obrigação é dar cobertura para ele. A dele é não deixar ficar atrás da curva. Tem que correr. Cada um tem que fazer a sua parte aqui. Ministro, boa tarde. André Spigariol, correspondente do The Brazilian Report. 2 perguntas. Primeiro, com relação ao programa de crescimento verde. O senhor pode dar detalhes sobre o que vai ser anunciado, Não. sobre projetos específicos? Não. E isso é para a segunda e isso é o ministro do Meio Ambiente que vai falar. ainda nessa questão, o senhor vai a Roma, pode adiantar com quais autoridades ou empresários o senhor pretende se reunir na Itália? Deve estar na agenda, eu mesmo não sei. Eu sei que eu vou conversar com os ministros do G20, da mesma forma que nós conversamos lá em Washington. E no programa de assistência de renda básica, no Auxílio Brasil, quando a gente falava no Renda Brasil, a gente falava numa escadinha de saída, porque era um programa permanente. Sendo um programa temporário, a gente está pensando ainda nessa escadinha para o beneficiário conseguir sair do programa? Eu acho que, sendo um programa transitório, ele adquiriu características um pouco diferentes. Ele adquiriu características de renda básica e não aquela rampa de ascensão social. Mas é coisa que nós estamos pensando ainda e possivelmente vamos reapresentar para o Senado o que já tínhamos aprovado na Câmara, que é esse olhar mais especial para a criação de emprego.
tempo, tentamos botar em 300, chegou o meteoro. Aí nós fizemos a PEC para fazer os 300, aí, de repente, não veio o IR, que era a fonte. Então, isso fica uma incerteza, e é normal, que o mercado fica nervoso, porque fica falando, bom, quanto é que eles vão gastar? Se falasse, ó, vão gastar 32 e ponto, ou se falasse, olha, estamos fazendo o teto e vão ser 40 e ponto, pelo menos você sabe o tamanho do problema. E acabou a incerteza. O dólar subiu um pouquinho, o juros sobe um pouquinho, mas pelo menos acabou a incerteza. Então, no caso do caminhoneiro é igual. No caso do caminhoneiro é o seguinte, tinha gente oferecendo todo tipo de ideia estapafúrdia. Por exemplo, vamos dar um subsídio para o diesel e para a gasolina no Brasil inteiro. Ora, isso pode chegar a 100 bilhões, 150 bilhões. Você imagina, o petróleo subindo, o diesel subindo, e todo mundo vai ter subsídio para poluir agora, para usar bastante carro e ficar poluindo, e gastando 100 bilhões por ano. Não é possível. Então, o importante nisso aí é o seguinte, usou-se um número para fazer um cálculo, para dizer o seguinte, caminhoneiro pode rodar até 4.000 quilômetros, e isso pode ser, então, baixar 10% desse custo aí, pode ser R$400, e aí isso custa 3 bilhões e 700 por ano. 3 bilhões e 800 por ano, 3 bilhões e 700 por ano, são 700 e tantos mil caminhoneiros e tal. Fizeram a conta, cravaram o número e acabou. Tem que cravar esse número. Isso não pode ficar solto. Isso não pode ficar, depende, se o petróleo subir, se cair, subir. Não tem mais isso. É um número e acabou. Tem que botar um número na mesa e acabou. A segunda pergunta, eu respondo como sempre. Eu vim acreditando no presidente, que tem boas intenções, no Congresso, que é reformista, e na mídia, que é entender que quando ela cometeu um equívoco na cobertura das eleições presidenciais, ela acabou perdendo credibilidade em relação às mídias sociais, que cobriram menor o fenômeno da eleição. E eu estou esperando que todo mundo mantenha as posições originais. Eu acredito na democracia brasileira, eu acho que o presidente me apoia, eu acho que o presidente quer fazer as reformas, eu acho que a mídia entende a importância da democracia e apoia as reformas corretas, eu acho que o Supremo entende a importância dele de aprovar as coisas certas. Eu acredito na democracia brasileira. Ponto. Os militantes vão dizer assim, ele é bolsonarista raiz porque ele está ajudando um presidente que foi eleito com 60 milhões de votos. Eu estou fazendo alguma irresponsabilidade fiscal? Mas você mudou o teto. Algum de vocês é contra ter os R$400 para os mais frágeis? Mas devia ter sido feito... tem um político aí que diz que o senhor está há 1 ano aí para fazer e não fez. Ora, nós tivemos mais de 15 reuniões com os pais do Bolsa Escola e do Bolsa Família. Nossa equipe se reuniu várias vezes e fez várias montagens possíveis, que, curiosamente, o mesmo político que hoje critica que a gente não entregou é o político que inviabilizou. Você falava assim, olha, tem que focalizar as políticas, fazer assim, tira um pouco algumas isenções da classe média e bota aqui embaixo. Isso não pode, isso não tira voto na classe média. Então vamos fazer agora, tira o subsídio aqui. Isso não pode, porque não sei o quê. Então, as mesmas pessoas que inviabilizam o programa permanente são as pessoas que agora estão dizendo, ele não entregou o produto, não entregou o produto. O presidente deu uma solução simples. Eu quero a renda básica, 400 para todo mundo e acabou. Pronto, simplificou. Custa mais caro, mas simplificou e acabou a briga. Ministro. Essa briga existe, você sabe, há muito tempo. Tem os fura-teto, tem os segura-teto. Eu agora parece que eu fui promovido para os fura-teto. Estão dizendo que eu fui agora promovido para a ala política. Eu não acredito nisso. Eu luto pelo que eu acredito. Agora, eu acho que eu tenho um presidente. Quem teve os votos foi ele. E eu tenho que avaliar até o limite de onde é possível gastar sem abalar os fundamentos fiscais. Ponto. Ministro, Natália... Mais 2 e pronto. Ministro, Natália Fruê, do SBT, eu queria saber como é que foi o teor dessa conversa do presidente Jair Bolsonaro e o senhor, que durou pouco mais de meia hora, se o senhor reclamou desse movimento da ala política para tentar tirar o senhor do cargo, e o senhor falou sobre a questão da manobra para conseguir, então, mais dinheiro para o Auxílio Brasil, mas se fala muito no Congresso que o dinheiro também vai para emendas parlamentares a pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira. Olha, conversa com o presidente, tem que ser conversa com o presidente. Né? Minha conversa com o presidente é a conversa minha com o presidente.
Dito isso, eu não recebi surpresa nenhuma, assim, quando cheguei aqui. O presidente foi o primeiro, assim que eu cheguei, que me disse: olha, Paulo, PG, como ele me chama, olha, PG, acontecendo isso, natural, a equipe traça a linha aqui, política traça a linha lá, como é que a gente resolve isso? Vamos conversar. Absolutamente natural, razoável, ponto. Agora, detalhe de quem faz isso, não, isso é conversa nossa e ponto. Mas não há nenhum, sobre o fenômeno em si, a conversa é simples. A conversa é assim: como é que nós vamos atender milhões de brasileiros agora que a comida subiu, o fogo, o gás de cozinha subiu, a comida subiu, como é que a gente atende essa turma aí? Até onde a gente pode ir? Bom, nós estamos acompanhando ao vivo, direto do Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, que conversa com os jornalistas. O ministro, minutos atrás, fez uma declaração à imprensa, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro. Os dois apresentaram os planos, as ações do governo para socorrer os brasileiros mais vulneráveis, principalmente nesse momento em que estamos passando aí pela fase final, assim esperamos, da pandemia de Covid-19. E o ministro, após essa declaração, passou a responder, deu novos esclarecimentos e passou a responder perguntas dos jornalistas sobre esse programa do governo de renda mínima para as famílias. Há uma proposta que deve ser discutida e colocada para o Legislativo para que haja um socorro emergencial, um socorro temporário no valor de R$ 400 para as famílias mais vulneráveis. É sobre isso que o ministro Paulo Guedes vem dando esclarecimentos e a gente volta aí com as imagens do Ministério da Economia. Isso. O desenvolvimentista, a austeridade, isso é uma conversa antiga, todo mundo sabe, todo mundo tem posicionamento nisso, todo mundo sabe como é que é. Agora, a política testa limites da economia, né? A política testa limites. Às vezes eles dão um passo, dão dois, os mercados têm essa reação, mostram que o caminho não é certo, e aí todo mundo corrige um pouco. Agora, eu acho também o seguinte: uma coisa é a realidade, outra coisa é a narrativa. A realidade fiscal, quando eu saí, fui aos Estados Unidos e falei do Brasil lá fora, a realidade fiscal não tem nada a ver com o que eu voltei e está virando agora. A realidade fiscal é o seguinte: o Brasil gastava 19,5, foi a 26,5, voltou a 19,5 e está indo para 17,5. Sucesso do ponto de vista de ajuste fiscal, total. Inflação. Toda vez que tiver aumento localizado, comida, material de construção, é temporário. Agora, se está virando